sempre bem informados e vamos juntos nessa. Terremoto no STF, Forças Armadas são chamados às pressas para prender ministros do Supremo. Meus amigos, agora sim, agora parece que vai. São muitas as pessoas revoltadas com esse Supremo Tribunal Federal e após a última decisão deles de tirarem poderes e competências do presidente da República, de Jair Bolsonaro, para se alinhar à turma da esquerda com decisões que afetam e prejudicam a vida de todos os brasileiros, houve uma revolta por parte de advogados e desembargador que recorreram às Forças Armadas após o STF se alinhar às pautas da esquerda. Acompanhe comigo aqui, essa notícia é incrível, porque as pessoas não estão paradas e a inconformidade com essa atual composição do STF é de muitos brasileiros, muitos cidadãos de bem. E agora vamos ver no que dá, porque não foi qualquer um que pediu, mas acompanhe quem pediu quem foi que pediu que as Forças Armadas intervissem nesta hora. Foram esses camaradas aqui. Antes de prosseguir, por favor, curte e compartilha, pois é muito importante essa notícia chegar a mais cidadãos de bem que nesta hora lutam por um Brasil melhor. Quem pediu a intervenção e a ação das Forças Armadas contra o STF foi Modesto Carvalhosa, jurista, doutor em Direito pela USP, pós-doutorado na Universidade de Camerino, na Itália, foi professor da Faculdade de Direito da USP e autor de diversos livros na área de Direito. Laércio Laurel, desembargador aposentado do TSJ São Paulo, é professor de Direito Penal e de Processo Penal, apresentador e idealizador do programa Justiça em Foco, e Luiz Carlos Crema, advogado renomado que pediu o impeachment de Dilma Rousseff. Meus amigos, então, olha bem, esses camaradas sabem o que estão fazendo, esse pedido não é em vão, possivelmente em breve, em poucos dias, nós teremos ações das Forças Armadas para conter os abusos do STF, desses governadores que têm tomado decisões arbitrárias, agindo como ditadores, totalmente decisões da esquerda e do comunismo. Após decisões, acompanhe comigo por gentileza, tá aí se você quiser ler também. Eu fiz questão de trazer esse vídeo com a matéria completa. Após decisão de ministro do STF determinando que estados e municípios atropelem as competências do governo federal, o advogado Modesto Souza Barros Carvalhosa, OAB de São Paulo, e o desembargador aposentado Laércio Laere e o advogado Luiz Carlos Crema protocolaram petição junto às Forças Armadas da República Federativa do Brasil, representada seu comandante supremo, o presidente da República, nos termos do artigo 142, o artigo 142 da Constituição Federal, ativado por esses advogados, o artigo 142 que todos pedem aí. Vamos ver se vai prosseguir esse pedido aí. O pedido revela falta de confiança no STF, que tem se alinhado às pautas comunistas contrárias a princípios constitucionais e ao anseio do povo brasileiro. Na peça jurídica, está aqui o pedido completo para você conferir como foi feito. Na peça jurídica de 27 páginas, o jurista se fundamenta nos seguintes dispositivos da Constituição Federal: o artigo 1, incisos 1º, 3º e 4º, o artigo 3º, incisos 1º, inciso 2º, inciso 3º, inciso 4º, os artigos 4º, inciso 1º, inciso 2º, inciso 5º, artigo 5º, capítulos inciso 2º, inciso 8º
e o inciso 15º, o artigo 6º, o artigo 7º, inciso 4º e o artigo 37, o artigo 137, o artigo 138, o artigo 139, o artigo 142 e o artigo 196, o artigo 197, e em seguida requereram a ação das Forças Armadas para garantir a execução da legislação federal no tocante à adoção de medidas unificadas e condenadas pelo Ministério de Estado da Saúde a serem seguidas em todo o território nacional e para garantir o funcionamento e das competências da Presidência da República e do Ministério do Estado da Saúde por todos os fatos, razões e fundamentos jurídicos que expõem arguem que cada estado e cada município tem adotado medidas isoladas, inconstitucionais e ilegais, distanciadas da legislação federal, a lei de número 13.979/2020 e decreto número 10.282/2020, que trata de forma igualitária todos os cidadãos brasileiros e em todo o território nacional mediante a adoção de medidas coordenadas e unificadas de combate ao controle do Covid-19, demonstrando que os governadores do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará e Rio de Janeiro, dentre outros, editaram atos governamentais que estão causando pânico na população sem o devido esclarecimento, determinando a quarentena pessoas responsáveis por atividades mercantis e de serviços essenciais à população e, ao mesmo tempo, colapsando todo o sistema de abastecimento do país. Os juristas provaram que não há nenhuma disposição constitucional ou legal autorizando a adoção de atos ou medidas estaduais ou municipais para regular o estado de calamidade pública decretado pelo Presidente da República, decreto de número 10.282/2020, e aprovado pelo Congresso Nacional, Lei Federal de número 13.979/2020, dizem que não, obstante apelo do Ministro do Estado da Saúde, para que governadores e prefeitos não tomem atitudes intempestíveis. Alguns dos governantes estaduais, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, estão agindo em descompasso com a Constituição da República e com a legislação federal, criando verdadeiros estados de exceção, pois as medidas estaduais estão interferindo nas medidas de controle fixadas pelo Ministério do Estado da Saúde. Dizem que ainda que se admita a adoção de uma medidas extremas, o fato é que as mesmas devem ser coordenadas em todo o território nacional de forma unificada, controlada pelo Ministério de Estado da Saúde. Advogam e mostram que, no Estado Democrático de Direito, é da União a competência para dispor sobre os temas e medidas a serem adotadas em estado de calamidade pública. Não se pode admitir que decisões pontuais e isoladas venham para alguns brasileiros e não para outros. Se de fato a questão é de calamidade pública internacional, como anunciam, maior razão para não admitir válidas quaisquer decisões regionais, estaduais e municipais para solucionar uma situação instaurada no mundo todo, afirmam. Explicam que as medidas denominadas de isolamento e quarentena que vêm sendo tomadas pelos estados e municípios são extremas e que devem ser autorizadas pelo Ministério de Estado da Saúde para alcance em todo o Brasil, devendo ser empregadas de acordo com a legislação federal, até mesmo porque a norma legal foi editada em decorrência da situação fática
que o país e o mundo se encontram. Demonstram que o estado de quarentena decretado em São Paulo causou colapso no sistema de abastecimento no próprio estado e noutros estados em razão das fronteiras territoriais e da sua importância econômica. Os atos do governador do estado provocaram tratamento desigual entre os cidadãos brasileiros e geraram medo aterrorizante na população. Em 23 de 3 de 2020, o decreto de número 64.881/20 implantou regime de exceção mediante a decretação de quarentena no estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus nos termos do decreto, afirmam. Os juristas sustentam e mostram que os governadores que assim agiram violaram a Constituição da República e invadiram a competência do Congresso Nacional, da Presidência da República, do Ministério do Estado da Saúde, deixar livre o cidadão, o governante, o político ou qualquer autoridade pública para fazer o que melhor convém, ainda bem intencionado. Não é o comando constitucional que impõe obediência à ordem e à lei, razões pelas quais os atos dos governantes locais não podem substituir a coordenação e estratégia do Ministério da Saúde, que possui competência e autoridade para estabelecer as medidas necessárias a toda a sociedade brasileira. Demonstram o patente conflito entre os atos de governadores e prefeitos e atos dos poderes federais decretados para combater o Covid-19. Livre trânsito de pessoas e mercadorias, competência da União. Pasmem. Neste tópico, os juristas escancaram a violação aos princípios fundamentais da nossa Constituição Federal, violação do direito de liberdade, artigo 5º, violação do princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2º, da liberdade de locomoção, o artigo 5º, inciso 5º, nos princípios da legalidade, moralidade e eficiência que norteiam a administração pública, o artigo 37 de direito de liberdade de tráfego, livre comércio, de livre iniciativa e de livre concorrência, o artigo 170 do direito de propriedade, o artigo 5º, inciso 22º, chama a atenção o fato de que os estados não poderão utilizar-se de meios coercitivos para impedir ou restringir o tráfico de pessoas ou bens sem a devida coordenação e unificação de estratégia da federação. No abuso de poder político, muitas das condutas abusivas são cometidas em nome da lei, da ordem, dando-lhes caráter de legitimidade formal. Citam ensinamentos de Carlos Mário da Silva Veloso: a Constituição impede que o Executivo estabeleça por fora ou para além das leis direito ou menos obrigações aos indivíduos, certo que nenhuma restrição à liberdade ou à propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, configurada e estabelecida em alguma lei. Apontam os crimes que vêm cometendo os governadores previstos na Lei de Segurança Nacional, o que impõe a urgente ação das forças de proteção da ordem para exigir ação unificada controlada pelo Ministério da Saúde para alcance de todos os brasileiros na mesma medida. Ao final requerem, isso aqui que é importante, a imediata decretação pelo Comandante Supremo das Forças Armadas da intervenção da União nos estados da Federação, que, a exemplo do Estado de São Paulo, desrespeita a Constituição da República e a legislação federal para, mediante a ação das Forças Armadas, manter a lei e a ordem em todo o território nacional, manter a integridade nacional, por termo a grave comprometimento de ordem pública, fazer cessar as desigualdades criadas pelos atos administrativos dos governadores locais
e garantir a execução da legislação em todo o território nacional e assegurar a observância dos direitos da pessoa humana. Oitavo, garantir funcionamento da competência do Ministério do Estado da Saúde no planejamento, coordenações, ações e medidas ao combate à Covid-19 de forma igualitária a todos os cidadãos brasileiros nos termos da Constituição da República e da legislação federal aprovada especialmente para reger a calamidade pública, as providências constitucionais e legais necessárias para a realização efetiva dos direitos do cidadão. É isso, um pedido muito bem formulado e que certamente resultará em uma ação das Forças Armadas para poder conter esses absurdos e essas decisões arbitrárias e as interferências do STF e dos governadores que não consideram mais o presidente da República como se tal não ocupasse o cargo. Então vamos aguardar e nossos aplausos a esse jurista, a esse advogado e a esse desembargador que acionaram as Forças Armadas para intervir nessa hora que tanto precisamos. Estamos juntos, curte o vídeo, compartilhe, ficou um pouco mais longo, mas é necessário a informação completa para que todos possam ver.